E aí, galera, vamos entender um pouquinho sobre expressões regulares dentro do PowerShell. Expressões regulares, ela é muito útil no nosso dia a dia para fazer automação de processos. Para você conseguir automatizar processos dentro do seu ambiente, uma ferramenta muito útil para você fazer validação das strings, dos valores que você vai colocar nas suas variáveis, dos dados que estão em um arquivo CSV que você exportou do banco, do nome dos computadores que você buscou de uma lista do Active Directory ou do Microsoft 365, ou seja lá de onde tiver a lista de computadores que você está trabalhando. Expressões regulares te ajuda a validar os valores que foram lidos ou atribuídos a uma determinada variável. Então a gente vai entender como é que a gente usa isso. A gente tem alguns desafios. Quando a gente fala de expressões variáveis, de expressões regulares, um dos desafios é que elas são ligeiramente diferentes dependendo da linguagem em que você está utilizando. A gente está utilizando o PowerShell para fazer a nossa automação. O PowerShell ele é baseado no .NET, ou seja, se você for procurar a documentação de expressões regulares do .NET, no geral, ela vai valer para o que a gente vai construir dentro do PowerShell. Então, esse é um primeiro ponto importante. Se você precisar fazer consultas para validar como é que eu pesquiso determinado tipo de dado, nas expressões regulares, a documentação do .NET vai poder te ajudar nisso. E um ponto muito importante é que expressões regulares normalmente está mais no sangue da galera de desenvolvimento. A galera de desenvolvimento lida muito com expressões regulares para fazer validação de input, para fazer busca de dados em um data lake, para fazer busca de dados em um arquivo texto, em um Excel, em um CSV. Normalmente a galera de infra não conhece tão bem expressões regulares. E eu vou começar aqui, meu objetivo com essa aula é começar a quebrar um pouco dessa fronteira para que o pessoal de infra também entenda como é que ele pode utilizar expressões regulares no seu dia a dia, utilizando o PowerShell como uma ferramenta de automação. Perfeito. Qual é o objetivo das expressões regulares? O objetivo das expressões regulares é me ajudar a fazer validação de textos. Eu quero saber, eu estou lendo um arquivo CSV que tem, por exemplo, um CPF lá dentro. Então, vamos dar uma olhada nisso aqui na prática para a gente começar a entender. Então, imagina que eu tenho um CPF. Eu vou pegar um CPF que tem 11 dígitos, né? Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu quero ter certeza que os números que eu estou lendo dentro de um arquivo texto, o valor que está dentro de uma variável, ele é um CPF válido. Para ser um CPF válido, tem algumas coisas que a gente pode fazer, mas vamos pensar no simples por enquanto. Eu quero ter certeza que o que eu estou digitando tem no mínimo 11 caracteres. Como é que eu posso fazer isso? É aí que entra a expressão regular. A expressão regular, ela me ajuda a validar quando o texto que eu estou analisando, ele não é literal, né? Eu preciso ter flexibilidade para avaliar o texto que eu estou olhando. Porque olha só, como é que eu faria uma pesquisa aqui utilizando um operador, por exemplo, EQ ou like, por exemplo, para eu ter certeza que este cara é um CPF válido? Eu posso ter qualquer um dígito de 0 a 9 em qualquer um das 11 posições. Eu teria que fazer um script onde eu pegaria esta string e eu ia validar posição a posição. A posição 1 dela é 0, é 1, é 2, está entre 0 e 9, se tiver, ele aceita. A posição 1 também, a posição 3 também. É difícil a gente validar isso. Na verdade não é difícil, é braçal a gente validar isso dessa forma. Eu preciso ter uma forma mais rápida da gente consultar se esse cara é ou não é um dígito. Então uma forma que eu tenho de fazer isso é utilizando expressões regulares. A mesma coisa, eu quero ter certeza que o meu nome, Cláudio, se ele é
uma palavra mesmo com letras aqui dentro. Eu poderia fazer uma pesquisa, eu quero saber quando eu tenho literal, né? Quando eu tenho um tipo de consulta que eu posso fazer que eu me baseio em um caractere específico literal. Então, eu quero saber se esta string começa, aí eu vou botar entre aspas, com C, por exemplo. E eu coloco um asterisco. Isso aqui é um wildcard. Se começar com C, true. Eu quero saber se começa com B, false. Simples assim. Carlos e Andréa. E aí eu quero saber os nomes que começam com C. Então ele me traz o Carlos e traz o Cláudio. Se eu quiser os nomes que começam com A, aí ele traz a Andréa. Beleza, isso é uma consulta literal que eu estou fazendo utilizando o operador like que aceita coringas. Porém, eu dependo de conhecer um pouco desses nomes. Eu quero saber que os nomes começam com C, começam com A, começam com B. Eu poderia fazer uma pesquisa tirando tudo e trazendo todos os valores. Mas, e se eu não tenho um controle tão apurado sobre esses dados que estão entrando nessa validação? Então, por exemplo, se eu receber aqui no meio um número, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que seja uma string, tá? Eu não estou nem trazendo o número propriamente dito. Como é que eu valido que eu quero trazer? E aí vou pegar também um segundo número, por exemplo, até para vocês começarem a entender as dificuldades. 4, 5, 7, 8. Beleza. Como é que eu poderia fazer uma pesquisa para, não importa os valores que eu receba, eu quero que ele me retorne todos os nomes? Entende a dificuldade? Como é que eu faria isso? Se eu pegar asterisco, ele vai trazer tudo. Como é que eu separo? Eu quero que ele traga só os nomes, eu quero que ele traga só os números. Não interessa se começa com A, com B, ou com C, ou com 1, com 9 ou com 2. Eu quero que ele traga só os nomes ou só os números. Eu fazer essa pesquisa utilizando os operadores comuns, que é o like, o EQ, maior que, menor que, ele é muito difícil. Até é possível, mas eu teria que fazer um script para fazer essa validação desses caracteres palavra a palavra. A expressão regular ela é maravilhosa para a gente resolver esse tipo de desafio, onde eu não tenho o controle sobre os dados que estão sendo inseridos na minha variável ou no dado que está sendo validado, para eu retornar exatamente o dado que eu quero. Então, vou dar um exemplo prático. Eu tenho o meu CPF, por exemplo. Então, imagina só, eu li um arquivo texto que tem o dado o CPF do Cláudio é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 2 números, né? Então, são 9 dígitos e 2 números. Como é que eu retorno somente o CPF, por exemplo? Como é que eu extraio desta frase somente o CPF? Para esse tipo de consulta, a expressão regular é maravilhosa. E aqui eu poderia, se eu tiver, por exemplo, o nome completo, Cláudio Luiz Tavares Costa, no meu caso, eu tenho 4 nomes. Se eu tiver outro nome, como por exemplo, se eu estiver usando somente Cláudio Costa, agora são 2 nomes. Se eu não tiver a quantidade certa de número de palavras, como é que eu vou localizar exatamente o número do CPF aí no meio? Se o CPF estiver no meio do texto, então é Cláudio e o RG é 01. Como é que eu trago somente os números?
Então, para esse tipo de processamento, expressão regular me ajuda muito no meu dia a dia a localizar exatamente o que eu quero. Então, só para você entender, neste caso aqui, onde eu quero somente os valores que tem número, então eu posso usar o match. O match é um operador que aceita a expressão regular. E não esquenta com isso agora, eu vou detalhar isso um pouco mais para frente. Eu quero que ele me traga todos os dígitos com 11 caracteres. Então, nesse aqui não vai ter nenhum, né? Com 6 caracteres. Nessa string não vai ter nenhuma. Agora eu tenho com 6 caracteres. Então, se eu fizer isto assim, isso aqui é sempre entre aspas, para funcionar a minha expressão regular. Agora ele trouxe exatamente o número que tem 6 caracteres. Então eu consigo utilizar a expressão regular para extrair do meu texto exatamente o dado que eu quero. E aí a gente começa a entender o que a gente estava falando sobre os objetivos da expressão regular. A expressão regular é para eu fazer uma pesquisa de um texto ou fazer validação de um texto que eu estou processando pelo meu script. Seja com o objetivo de fazer simplesmente um controle de input. Então, por exemplo, eu li um arquivo CSV que tem lá um número de CPFs, por exemplo, e pode ser que tenha um CPF errado. Um CPF que tiraram o 0 à esquerda, por exemplo, ou que não digitaram todos os números. Eu posso utilizar a expressão regular para ter certeza que todos os dados que estão entrando no meu script estão entrando corretamente. Ou ainda para compliance. Eu tenho uma nomenclatura nos meus computadores, por exemplo, que obrigatoriamente todos os computadores têm que ter um nome empresa, seja ele qual for, e 5 dígitos que são o número do patrimônio daquele computador. Expressão regular é fantástico para eu fazer esse tipo de controle de compliance, né? Eu tenho certeza que todos os computadores estão realmente com o nome da empresa e o número do patrimônio no nome. Outra coisa que eu não coloquei aqui, que também é muito útil, expressão regular, mas eu mostrei no exemplo, é fazer extração de texto. Então, às vezes eu tenho um texto e eu quero extrair de dentro desse texto um CPF, ou um número de matrícula, ou um número de patrimônio, ou o primeiro nome, o último nome, ou se é masculino e feminino, não interessa qual é o tipo de dado que eu estou consultando ali dentro. Expressão regular, para eu ler uma cadeia de string, de caracteres, e extrair exatamente o dado que eu quero, ele também me ajuda muito no meu dia a dia. Quais são os comandos que aceitam expressões regulares? Aqui em cima. Eu posso utilizar o select string para fazer pesquisa de arquivo texto, ou de strings propriamente dito. Eu posso utilizar o operador match, eu posso utilizar o operador replace. Então, imagina que eu tenho um arquivo CSV que tem o número de CPF de todos os meus usuários. Só que CPF, pela LGPD, ele é um dado que identifica o usuário, ele é um PII, Personal Identifiable Information, né? E eu quero processar esses dados e eu quero mascarar o CPF. Sempre que ele encontrar um CPF, eu quero substituir esse CPF por alguma coisa. A expressão regular é fantástico para a gente fazer isso. Ou ainda o switch. O switch object ele é uma forma que eu tenho de criar uma condicional onde um objeto pode ter vários valores. Então, se eu analiso um dado, por exemplo, que é um campo de números que pode ter ou CPF ou RG, por exemplo. Então, se tiver a máscara do CPF, eu executo de uma forma. Se tiver uma máscara de RG, eu executo de outra forma. O switch menos regex é o cara que vai me possibilitar fazer isso utilizando expressão regular para entender se aquilo é um CPF ou se é um RG. Eu posso fazer consultas dentro do meu PowerShell de strings, de cadeia de texto, tanto de dados literais quanto de classes. Então, eu quero saber se é um número, se é uma palavra, se é um espaço, quanto de grupos,
quanto de intervalo de valores. A gente vai validar todas essas formas de consulta e eu vou dar exemplo de várias delas para você entender. E isso me possibilita encontrar classes que eu personalizo e defino do jeito que eu quero, ou se é um número, se é uma palavra, se é um valor alfanumérico, se é o wildcard, se é um espaço em branco, se é um tab. A gente vai ter tipos de caracteres que me possibilitam definir exatamente qual é o dado que eu estou consultando. Beleza. Agora olha só. A gente tem um atalho que eu até já utilizei aqui dentro de um exemplo que eu posso utilizar para definir essas classes. E a gente vai olhar exemplo de cada uma delas. Por exemplo, se o valor que eu estou pesquisando é um dígito. Então, vamos olhar aqui essa string que eu estou fazendo. /d, ele me trouxe valores que são dígitos de 6 caracteres. Então, ele não trouxe o 4, 5, 7, 8, por exemplo. E aí vem um conceito importante. Como é que funciona o match? Como é que, quando eu estou fazendo uma expressão regular, como é que ele sabe se aquele valor corresponde ou não à minha pesquisa? Como é que isso funciona? Esse valor é um dígito que tem 6 caracteres, ele vai olhar, começou com C? Não, não é dígito. Começou com C? Não, não é dígito. Começou com A? Não, não é dígito. Começou com 1? Opa, é dígito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 6 caracteres? Atende. Se atendeu, passa para o próximo. Se eu colocar o dígito 4, olha que comportamento interessante. Ele está olhando se aquele valor tem 4 dígitos. Então, você vai ver que ele vai retornar tanto esse, que tem 6, quanto esse, que tem 4. Então, na hora que eu der um Enter, ele trouxe os dois valores. Mas, Cláudio, aqui ele tem 6. Por que ele também retornou? Porque ele olhou, tem 1, tem 2, tem 3 e tem 4, deu match, passa para o próximo. Não interessa o que vem depois, o valor atende ao padrão de ter 4 dígitos sequenciais. Então, é isso que esta consulta está construindo. E esse cara, 1, 2, 3, 4, atende ao padrão de ter 4 dígitos sequenciais, bola para frente. A gente vai lidar com isso de várias formas diferentes, mas o /d significa que eu estou pesquisando dígitos, é uma classe de números. Se eu colocar, e aí você vai ver que aqui na apresentação eu coloquei que o /d maiúsculo ele é uma negativa, ou seja, tudo que não for número. Se eu só substituir isso por d maiúsculo, ele vai trazer os nomes. Ou seja, o que não for número, ele vai satisfazer essa pesquisa. Se eu colocar o /w, o /w significa alfanumérico. Eu até coloquei aqui, ó. Pode ser tanto letra quanto números. Então, se eu colocar o /w, ele vai retornar todos os valores. Tanto os que têm só letras, quanto os que têm somente números. Ou seja, eu usei o /d maiúsculo para trazer palavras que só tenham letras, que não tenham números. Se eu quiser considerar o /w também os números, eu posso usar o /w minúsculo. Se eu colocar o /w maiúsculo, ele vai trazer tudo que não tem nem letra nem número. Ou seja, se eu tiver aqui um valor com espaço, por exemplo, na verdade, o /w com 4 dígitos, né? Então, teria que ser um espaço com 4 espaços. Então, 1, 2, 3, 4, pelo menos. Então, deixa eu fechar
que ficou aberto? Ah, eu dei um Enter aqui. 1, 2, 3, 4. Agora sim. Então, agora ele mostrou um valor. Se eu colocar isso 2 vezes, só para você ver que ele vai agora pular 2 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, agora ele tem 2 linhas aqui dentro, uma com 4 dados e o outro com 7 valores, né? Ou 7 espaços. O W serve para eu localizar tanto letra quanto número. Se eu coloco um W maiúsculo, significa tudo que não tem letra e nem número. E eu posso definir também que a minha classe ela é, na verdade, personalizada. Eu quero todos os valores que tenham as vogais A, E, I, O, U, seja ela qual for. Então, se eu fizer isso assim, ele trouxe as palavras que têm vogais. Ou não, eu quero que ele traga somente as palavras que tenham N e D, por exemplo. Então, ele trouxe Cláudio e Andréia, que são as únicas 2 palavras que têm N ou D. Eu estou personalizando qual é a classe que define o meu conjunto de valores, né? Digamos assim. Agora, uma outra parte muito importante na definição dos dados que eu estou avaliando dentro do PowerShell, utilizando expressões regulares, são as quantidades que cada caractere se repete. E aí é muito importante a gente entender o que a gente tem de recurso lá dentro do PowerShell. Quando eu uso um asterisco, eu estou falando que aquele caractere ele pode acontecer 0 ou mais vezes. Quando eu uso um mais, quer dizer que ele acontece pelo menos uma vez ou mais vezes. Quando eu uso uma interrogação, ele acontece 0 ou uma única vez. E personalizado, eu defino a quantidade mínima e a quantidade máxima de valores. Então vamos ver isso na prática. Olha só. A gente até já viu alguma coisa disso no exemplo anterior, mas olha só isso. Eu vou pegar aqui um caractere, uma análise que eu vou pegar o ABC, por exemplo. Ele vai dar um match. Na minha expressão regular, A, B, C, isso é literal, true, perfeito. Agora olha o seguinte, eu falei que o asterisco quer dizer que ele pode acontecer 0 ou mais vezes. Vamos olhar cada um desses exemplos que a gente colocou aqui. Então, eu vou pegar o B, por exemplo, e eu vou falar que o B é sempre o caractere anterior, tá? Então, eu vou falar que o B pode acontecer 0 ou mais vezes. Quando eu coloquei o asterisco, é isso que eu estou falando. Então, true, se eu colocar 2, 3, 4, 5 vezes, todos eles dão match. Se eu visualizar esse match, todas as vezes que ele se repete, vale para o meu padrão que eu estou procurando. Perfeito. E se eu colocar nenhuma vez, o asterisco significa que ele é opcional, ele também dá true. Mas, agora o match, logicamente, não tem o valor B. Perfeito. Se eu faço isso com mais, agora, no lugar do asterisco, eu vou usar o mais. Eu dou um Enter e ele dá false. O mais tem que acontecer pelo menos uma vez. Se tem que acontecer pelo menos uma vez, eu tenho que colocar o B lá, propriamente dito. Mas ele pode se repetir quantas vezes forem necessárias. Ele também dá true. Se eu olhar o match, todas as vezes entram no meu padrão. Qual é a diferença do asterisco para o mais? O asterisco transforma aquele caractere em opcional. O mais, obrigatoriamente, aquele caractere tem que acontecer pelo menos uma vez. E se eu uso, no lugar do mais, eu uso interrogação. Uma interrogação quer dizer que aquele caractere tem que acontecer 0 ou uma vez. Ele não pode se repetir. Então ele vai dar true, tanto se ele acontece uma vez, quanto se ele não acontece.
Mas, se ele acontecer duas vezes, se ele acontecer duas ou mais vezes, ele vai dar false, porque ele só pode acontecer uma vez. Ele é opcional, mas só pode acontecer uma vez. E, por último, as quantidades que a gente estava olhando é quando eu defino o máximo e o mínimo. Então, ele pode acontecer duas vezes e, no máximo, 6 vezes. Quando eu faço isso desta forma, executo, true, porque aqui ele está se repetindo 3 vezes. 1, 2, 3, está se repetindo 6 vezes. Se ele colocar mais uma vez, false. Eu coloquei o limite de vezes que aquele cara pode acontecer. Porém, a gente tem um problema aqui que muitas vezes a gente quebra a cabeça tentando resolver por que isso acontece. Que é o conceito das âncoras, que é exatamente meu último slide aqui do que eu estou apresentando. A âncora, ela muda o comportamento do meu processamento da expressão regular, colocando uma fronteira de o que tem antes e o que tem depois. Vamos entender o problema que a âncora me ajuda a resolver. Imagina o seguinte, no lugar de fazer isso assim, eu vou falar que o C só pode acontecer 3 vezes. Então, do jeito que está aqui, o A só pode acontecer uma vez, depois tem que ter o B, depois tem que ter o C. No mínimo 3 vezes. Ou melhor, 3 vezes, exatamente 3 vezes. Só que, o que é o problema? Eu vou colocar aqui ABC. Aqui vai dar false, né? Porque eu não tenho o C 3 vezes. Vou colocar o C 3 vezes e agora ele vai dar true. Mas o que é o meu problema aqui que a gente precisa resolver? Lembra? A expressão ela é validada com o meu padrão de expressão regular, caractere a caractere. Então ele vai olhar aqui a letra A, a letra B e que tem 3 vezes. Isso aconteceu em qualquer lugar da minha string, match. Ou seja, se eu tiver qualquer coisa antes, vou pegar aqui, digitar qualquer coisa, mas em algum lugar eu tenho A, B, C, 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 o C 3 vezes, true. Se eu tiver isso no meio, qualquer coisa depois, true, porque ele encontrou aquele padrão do A, o B e o C 3 vezes. Agora, imagina o seguinte, mesma coisa se eu coloco isso no final. True. Mas, se eu tiver isso 4, 5, 6, 7, true. Por quê? Ele encontrou o padrão de ter o A, o B, o C e o C 3 vezes. Mas, Cláudio, eu falei que o C só podia acontecer 3 vezes. Então, ele aconteceu 3 vezes, deu match, passa para o próximo. Aquele padrão está resolvido. Cláudio, mas como é que eu faria, então, para que obrigasse ele a parar naquele C? Aí eu preciso falar para a minha expressão regular que naquela palavra, naquela string que está sendo avaliada, ela tem que terminar ali. O terceiro C tem que ser o final da minha string. Para isso, eu coloco uma fronteira, eu coloco uma âncora, que eu digo que aquela string termina naquele ponto. A âncora, o caractere que eu uso para falar que a string está terminando naquele ponto é cifrão. Então, na hora que eu faço isso, agora ele deu false. Por quê? Porque ele tem mais coisa além do terceiro C. Então, se eu colocar somente 3 Cs, se eu terminar a string naquele ponto, agora ele dá true. A mesma coisa o A. Eu posso ter quantos As forem necessários. Ele sempre vai dar true. Por quê? Porque ele encontrou o padrão A, B e C 3 vezes. Eu quero que a string comece neste ponto, eu posso usar o circunflexo. Quando eu uso o circunflexo, eu obrigo aquela string, desculpa, estou colocando o circunflexo no lugar errado, né? Eu obrigo aquela string
a começar naquele ponto. Se ele não começar desta forma, ele vai dar false. Então, aqui ele deu true. Se eu colocar 2 As, por exemplo, ou se eu tiver qualquer coisa antes desse padrão, ele vai dar false, porque eu saí desse padrão. Isso é muito interessante a gente entender quando a gente está falando, inclusive, de substituição de string. Deixa eu dar um exemplo. Monday is my eu tenho essa string. Monday is my favorite day. Beleza. Agora eu quero fazer um replace dessa string, onde eu vou substituir day por night, por exemplo. É que eu só consegui pensar em um exemplo usando inglês, mas olha o que ele vai fazer aqui. Eu estou fazendo um replace, onde ele encontrar day, ele vai substituir por night. E beleza. Olha o que ele fez. Monday tem day aqui dentro. Então, ele colocou Night is my favorite night. Puta, não é isso que eu queria. Eu queria que ele substituísse a palavra night. Então, faltou eu definir uma âncora. Para eu definir esta âncora, eu posso fazer isso de duas formas. Eu posso colocar que somente se o night estiver falando que ele está terminando a string ali, enter, aqui na verdade, né? Ele está terminando a string naquele momento. Então, agora sim, Monday, ele trocou somente a palavra day, quando é uma palavra mesmo, ou ainda eu posso usar o /b. O /b significa que a fronteira é um espaço ou um fim de linha, né? Então, na hora que eu dou um enter, agora sim, ele também substitui isso da forma que eu quero. Ou seja, se o day foi encontrado, mas ter alguma coisa antes que não é um espaço ou um fim de string, ou início de string, né? Ele não substitui, ele não vai encontrar este padrão. Então, as fronteiras, as âncoras, elas são muito úteis para eu definir exatamente o dado que eu preciso substituir. Então, use sempre as âncoras quando você quer definir que aquela string tem que acontecer no começo da linha, no final da linha, que tem que ser uma palavra isolada. As âncoras te ajudam a definir isso de uma maneira melhor.